Romanos capítulo 12, no versículo 1 ao 2, diz assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto está falando para a gente fazer. É a ação que trata esse texto, né? Nós temos nossas boas intenções no nosso coração, as boas intenções. Nós temos nossas devocionais que fazemos todos os dias pela manhã ou pela tarde, a hora que você escolhe fazer a sua devocional, sua leitura bíblica, sua oração. Nós temos teologia que a gente senta, estuda as doutrinas, né, e gosta de falar sobre elas, e algumas correntes em que nós nos identificamos mais, né? Nós temos nosso momento de oração. Isso tudo é espiritual, né? A nossa espiritualidade, né? Enxergamos Deus nas coisas. Nós temos a nossa religiosidade no momento que a gente vem à igreja, no momento que a gente participa do culto, da EBD, tá? Mas a pergunta que eu quero fazer aos irmãos não é no que os irmãos estão pensando, mas o que os irmãos estão efetivamente fazendo. Veja que eu coloquei para os irmãos que nós temos as nossas boas intenções, nossas devocionais, nossas teologias, nossas orações, espiritualidade, religiosidade. Ok, essas coisas são muito boas e não devemos deixar de tê-las. Tá? Nossa mente tem que estar cativa, sim, a Deus e a doutrina de Deus. Mas o que o irmão está fazendo? Né? No versículo 1, nós começamos lendo: portanto, irmãos, exorto-vos. Na outra tradução, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essas doutrinas da graça que nos foi apresentada, do capítulo 3 até o versículo 11 da carta de Paulo aos Romanos, toda a doutrina da graça, tudo que Deus fez para resgatar o seu povo, para ajuntar o seu povo, para ter ele para si, regenerando, santificando, consagrando, tudo que Deus fez, o plano de salvação. Ok, nós temos as misericórdias de Deus, mas Deus exige uma resposta para essas misericórdias de Deus. Paulo nos está rogando, nos está admoestando, exortando, pelas compaixões de Deus que nos foi apresentada do capítulo 3 ao capítulo 11, para que nós demos a Deus uma resposta ante a tudo que Deus fez por nós. Isso quer dizer, irmãos, que não basta nós sermos simples ouvintes da palavra de Deus. É claro que nós sabemos que o nosso testemunho vale muito perante Deus, mas não basta ser só ouvinte. Deus quer uma reação, Deus quer uma atitude do seu povo. Não basta só você chegar em casa, se trancar no seu quarto, fazer sua oração, sua devocional, ter espiritualidade, ter religiosidade, ter boas intenções no coração, fazer a sua devocional. E aí, o que você está fazendo? Então, pelas misericórdias de Deus, por tudo que Paulo tem apresentado em relação ao que Deus fez por nós, ele quer que nós apresentemos o nosso corpo, nossa carne e osso, que é serviço palpável, serviço visível. A sua força, a sua inteligência, seus talentos, os seus dons. Deus não quer só a sua mente cativa, Ele quer o seu corpo cativo.
Não adianta só pensar em Deus, ler a palavra, fazer suas orações. Não, Deus quer atitude e reação visto a tudo o que Ele fez por nós. Eu queria ler rapidinho aqui a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Eu tenho que ser honesto com os irmãos. Esse texto está falando de guardar o seu corpo da sensualidade. Sim, é verdade. Tá? Mas antes ele vem falando que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Os irmãos já conhecem esse texto. Conhecem muito bem o corpo como o templo do Espírito Santo. Aqui nesse texto específico de 1 Coríntios 6,12, ele está falando de guardar o corpo da sensualidade, mas guardar o corpo de qualquer coisa que tire o foco, que tire a sua devoção corporal a Deus. É muito, como é que eu posso dizer? Não é que seja fácil, mas seria muito grego achar que não importa o que seu corpo faz, que afinal a matéria é perecível. Não. A diferença que a gente tem, nós cristãos temos, com o povo da filosofia grega, já expliquei isso aqui, é que a filosofia grega achava que a matéria era ruim. Logo, o seu corpo é ruim. Lembra daquela frase que diz assim, o corpo é o cárcere da alma? Que a partir do momento em que a alma se desprende do corpo, aí sim, nossa alma vai para um elevado lugar e nosso corpo perece sobre a terra. Então, nós estamos livres, o nosso corpo é como se fosse a prisão da nossa alma. Essa é a filosofia grega. Só que o cristianismo não fala isso. O cristianismo fala que Deus vai ressuscitar o seu povo. Ou seja, vai dar a ele um novo corpo. Então, o corpo no cristianismo, ele tem uma importância muito maior do que se imagina. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E Deus quer que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Vivo, porque antes o sacrifício era o quê? Era morto. Você levava lá o boizinho, ou o cordeirinho, ou o passarinho, a rolinha, e coisa e tal, e sacrificava no altar. Amarrado, tá? Então, quando Paulo fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, ele está querendo dizer que é um sacrifício que não está amarrado, é um sacrifício que é dado sem espernear, sem querer sair, mas vivo. O que antes era morto, agora é vivificado pelo sangue de Jesus Cristo. Olha o link que Paulo está fazendo. Vocês que andavam mortos nos seus pecados, agora foram vivificados pelo sangue de Jesus. Então, vocês têm que apresentar a Deus o seu corpo como sacrifício vivo. E o sacrifício vivo é um sacrifício com vigor. Não é você chegar todo... cheio de mácula, cheio de defeito, não. Você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo e com vigor, na sua mocidade, os moços que nos assistem, né? Deus quer o seu corpo, Ele quer o seu corpo com todas as funcionalidades em perfeito estado, tá? Além de vivo, ele tem que ser santo, ele tem que ser santificado, estar caminhando no caminho do Senhor, no caminho do Evangelho. Ele tem que ser consagrado, ele tem que ser separado e, além de tudo, sem mácula. Olha só. Então, em resposta a tudo que Deus fez por nós,
Ele espera de nós uma resposta, uma reação, uma atitude, não só mental, não só espiritual, mas Ele quer que o nosso corpo seja doado como sacrifício vivo, santo e agradável, de boa vontade, por querer entregar o seu corpo. Não tem aquelas pessoas que, por exemplo, quando vão dar uma oferta, aí entrega. Vem aqui, Cristina, rapidinho. Senhor, eu estou aqui dando a minha oferta na sua casa, mas tá bom, obrigado. Amém, enfim. Tem isso, né? Você vai dar a oferta, mas meio que sem querer dar. Senhor, me abençoa para eu ter mais um pouquinho. Dá mais mês que vem. Não, é uma oferta agradável do coração, que é o nosso corpo como sacrifício agradável. E esse é o nosso culto racional. O culto racional, muita gente pode pensar que é o culto só da razão. Quando fala assim, que é o nosso culto racional. Então, a gente tem que fazer tudo de forma muito racional, né? Nosso raciocínio tem que estar... Essas pessoas que falam dessas igrejas, que tudo é oração de olho fechado, que fica para lá e para cá. Não, isso está errado. O seu culto tem que ser racional. Não é isso que quer dizer, não. O culto racional quer dizer que Deus quer você por inteiro. Que só as criaturas redimidas que fazem o serviço racional, elas são pessoas, são povo obediente. E esse culto racional é a única resposta possível, razoável e lógica à graça de Deus. Deus não quer só a sua mente, mas Ele quer o seu corpo. O corpo para Deus é muito importante, até porque foi Ele que fez. E vai fazer de novo. Ele vai nos dar um corpo glorificado na sua glória. No versículo 2, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis, não é só de se conformar no sentido de entender, ter um entendimento que esse século é assim e que eu tenho que fazer parte. Seria um sentimento de sobrevivência? Não, conforme. Não vos conformeis, não conforme. Isso vem de forma. Não vos conformeis com esse século. Não tenha o discernimento das coisas desse século. Vocês não podem fazer parte, não podem nem se parecer com esse século, porque esse século, ele está dizendo aqui, é esse tempo que nós estamos vivendo, o modismo, essas novidades que vêm nos nossos ouvidos, né, pela internet, pela televisão, enfim, por todos esses meios de comunicação que entram nas nossas casas e às vezes entram nas nossas mentes, nossas famílias, nossos amigos, trazendo novas teorias, novas filosofias de vida, essa subjetividade da verdade. Aliás, afinal, a verdade do seu Antônio pode ser uma e a minha verdade pode ser outra, quando a da Keila pode ser outra, cada um tem a sua verdade. Não, se existe uma verdade, o resto é mentira. Ninguém pode ter várias, não existe várias verdades. Isso é teoria desse tempo. Kant que fala isso. A subjetividade da verdade. E uma dessas coisas que estão acontecendo sobre a relatividade, a subjetividade da verdade, é exatamente aonde o inimigo quer mais atacar, que é a desconstrução da família. O que você mais vê hoje nessas teorias que a televisão, que a internet bombardeiam nossas casas, nossas famílias, é a destruição, é a descontinuidade, é a desconstrução da família.
né? Eles vão dizer para você que a verdade de um pode não ser a verdade de outro, que tudo depende de um ponto de vista. Aliás, tem até uma figura muito interessante, um meme interessante circula pelas redes sociais, enfim, que tem um número escrito no chão e tem uma pessoa de um lado dizendo que é 6 e uma pessoa do outro lado dizendo que é 9. E que o ponto de vista é o ponto de vista de cada um. Para a pessoa que está aqui é um 6, mas para a pessoa que está lá é um 9. Não. Quem desenhou aquele número no chão sabe exatamente o que estava desenhando, se é 6 ou se é 9. A verdade é uma só, independente do ponto de vista. Deu para entender isso? O ponto de vista existe. Afinal, o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Só que a verdade é uma só. Quem colocou aquele número no chão desenhou ou um 6 ou um 9. Tem um ponto de vista que tá errado. Então, a subjetividade da verdade é um dos fatores desse século, deste mundo. E esse mundo, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. Nós não podemos nos conformar com este mundo, com esse tempo, com esse modismo. E aí, irmãos, a gente vai entrar numa parte do versículo 2 que é muito, muito interessante. Que se você for ler ela de trás para frente, ela vai fazer mais sentido. Mas eu vou chegar lá. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. A regeneração. A regeneração vem de Deus. Só Ele pode mudar o nosso coração, fazer uma nova criatura. E a ilustração, até uma vez eu falei no carro para o Felipe, a ilustração que todo mundo usa para isso, assim, é muito interessante, que é a da lagarta com a borboleta. Lembra? Vocês já viram uma lagarta que vira borboleta? A lagarta, ela está ali, ele é um bichinho, e ela vai vivendo até um certo tempo, cria o seu casulo, e depois que ela vira borboleta, ela jamais torna a voltar a ser lagarto, a lagarta. Jamais volta a ser. Ela se tornou uma nova criatura. Quando Deus toca no nosso coração, nos regenerando e nos fazendo nova criatura, nós jamais voltaremos ao nosso estado anterior, ao nosso estado de vida anterior. A lagarta, ela tem uma forma de locomoção, né? Ela vai caminhando assim, meio assim, subindo na árvore, coisa e tal. Ela tem a sua própria forma de alimentação. Eu não sei porque eu não sou biólogo, mas ela tem uma forma de alimentação, a lagarta. Ela tem o seu próprio visual. Vocês conseguem fazer um link do não vos conformeis com esse século? Nós éramos lagartas, mas nós agora, pela graça de Deus, por tudo que Deus fez na nossa vida, nós agora somos borboletas. Jamais tornaremos a voltar a ser lagartas. Você pode até tentar, você pode até querer sentir saudade, talvez. Eu acho que não, a borboleta não sente saudade de ser lagarta. Mas é interessante essa ilustração, que como a regeneração muda toda a nossa vida. A lagarta, ela não se locomove mais igual a borboleta. A borboleta não se locomove mais como a lagarta. Ela não se alimenta mais como a lagarta. Ela não tem mais o visual de uma lagarta. Assim como nós, que fomos regenerados pelo sangue de Jesus, que jamais voltaremos a ser a lagarta, nós também nos locomovemos de forma diferente, nós temos um visual diferente, nós nos alimentamos de forma diferente. Nós gostamos de coisas diferentes.
mas transformai-vos na regeneração, pela renovação da nossa mente. A palavra aí é metanoia. Meta quer dizer além, noia quer dizer mente. Além da nossa mente, além do que nós podemos até entender. Então a transformação vem pela renovação da nossa mente, uma mente que ela é moldada pelo Evangelho, que é característica da nova criatura. Para que experimenteis. Esse experimenteis, ele tem, através da renovação da mente, Deus nos faz sensíveis a discernir a sua vontade. Isso quer dizer experimenteis, para que vocês tenham discernimento de saber qual é a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Ela é boa porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Vocês podem voltar um pouquinho no versículo, em Romanos mesmo, no capítulo 8, no versículo 28. Voltaram? Uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui agora. Quem está com a Almeida 21? Eu estou aqui, eu vou ler, enquanto vocês pesquisam aí qual é a versão que os irmãos estão portando. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Na outra versão que eu tenho aqui, está dizendo, cadê o 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem está aí? Quem está aí com a versão, sabemos que Deus faz com que todas as coisas? Deus faz com todas as coisas. Mais alguém? Oséias, Felipe, Deus que faz. Quem está com a versão de que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas? Todas as coisas também? Pois é, a Bíblia de vocês está desatualizada. Lembra daquela polêmica que teve de um pastor que falava que a Bíblia tinha que ser reinterpretada ou atualizada? Um negócio, foi até expulso da ordem dos pastores. Enfim, irmãos, a tradução correta que nós temos aqui é que Deus faz com que as coisas cooperem para o bem. É Deus que faz. Não são todas as coisas que cooperam para o bem. É Deus. Se você for ler no versículo anterior e posterior, a ideia do texto, a ideia é que Deus faz, mas não está no versículo. E a gente tem a mania de decorar só o versículo. Mas o versículo, se você for decorar só o versículo nessa versão, sabemos que todas as coisas cooperam, você vai ter um entendimento errado da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperem. Não são todas as coisas que cooperam, é Deus que faz. E tem muita diferença nessa verdade. Né? Porque todas as coisas, aí você vai ter que pensar na vontade permissiva, na vontade decretiva de Deus, e fazer toda uma teologia para poder entender o que está dizendo aqui. Mas quando você lê que Deus faz, aí sim você consegue entender a vontade soberana de Deus, os propósitos de Deus, ai meu Deus, esqueci. A vontade permissiva, não. Também não é. A providência divina de Deus em relação à sua vontade decretiva desde antes do firmamento do mundo.
desde antes da fundação do mundo, desde antes do tempo existir, na eternidade. E é Deus que faz com que essas coisas cooperem para o bem. Então, a boa vontade de Deus que nós devemos experimentar é essa. E a agradável vontade de Deus é que o prazer de Deus é quando a vontade dele é manifesta e o nosso prazer é o prazer de ter a vontade dele feita, a vontade dele obedecida, a vontade dele manifestada no nosso coração. Agradável, perfeita. Perfeita também tem uma história muito interessante. Vocês sabem o que quer dizer perfeita? O sufixo per quer dizer completo, completamente, cabal, rematado, total, feita, feito. Quer dizer que a vontade dele é perfeita. Ela é feita completamente, feita cabalmente, feita totalmente. Vocês querem um exemplo? A gente tem o um super-homem. Vamos pensar, o que é um super? Quer dizer que ele está completo, ele é total, ele é soberano, ele é um homem acima de qualquer outro. Superfície, superioridade, supremacia, quer dizer, está acima. Então, a vontade que a gente já sabe, quer dizer completo, feita de Deus. E a vontade de Deus, que é a finalidade, é o bem maior. Vamos ler de trás para frente, que agora a gente vai entender muito bem esse versículo. Quer dizer que a vontade de Deus, eu tenho que experimentar. Para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente. Olha como de trás para frente faz mais sentido. Para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso antes ser transformado pela renovação da minha mente. Sem essa transformação, sem a renovação da mente, de forma alguma você vai ter o casamento da vontade de Deus, que é sucerana com a nossa vontade, que é vassala. Quem não entende o que é sucerano ou que é vassalo, na época feudal, né, você tinha o rei sucerano, que era o rei de vários feudos, e os reis vassalos, que eram como se fossem reis também no seu reinado, mas o rei sucerano coroava esses reis vassalos. E é assim que funciona. Esse casamento da vontade de Deus com a nossa, não quer dizer que a nossa coopera com a vontade de Deus. Não, a gente faz um bem bolado, né, Deus? E a gente vê como é que fica essa vontade. Não, existe a vontade soberana, a vontade do nosso sucerano, que é Deus. E a nossa vontade acaba sendo cativa e escrava da vontade de Deus. Para concluir, irmãos, Deus quer inteireza nossa. Para que andemos em unidade, todos precisamos ter a mesma mente. E aí, eu vou voltar à ilustração que eu dei semana passada em relação à batata e ao purê de batata. Não sei quem é que estava aqui. Andar em união é diferente de andar em unidade. Nós temos um saco de batata, que significa união das batatas. Está aqui um saco cheio de batata. Então, nós temos várias batatas dentro de um saco. Isso é união. A unidade, ela é um purê de batata. Ela é homogênea. Ela tem a mesma forma, o mesmo gosto. Ela tem a mesma característica. Ela tem a mesma cor. Ela tem tudo em igualdade. A unidade quer dizer isso. E eu vou além dessa ilustração das batatas,
é muito interessante. Essas batatas, para ser unidade, como nós queremos que a nossa igreja seja unidade, elas não podem ter cascas. Essas cascas são como as máscaras que ficam sobre nós. Se nós queremos ter unidade dentro da igreja, essas máscaras têm que sair, elas têm que cair. Também, quem compra batata sabe, né? Quem descasca, mais ainda, que a batata tem uns olhinhos que você tem que enfiar a pontinha da faca ali para poder tirar, para ficar ela bonitinha. Esses olhos da batata são nossas imperfeições. Essas imperfeições, para que nós tenhamos unidade e se faça um bom purê de batatas, elas têm que sair também. Para sair, tanto essa máscara quanto essa imperfeição, essas batatas elas têm que ser mergulhadas em água, que é a palavra de Deus. E aí elas são cozidas, elas são amolecidas. Nossa prova, nossa aprovação, quem nos amolece o coração é o Espírito de Deus. Então, não adianta a gente ter a mesma mente. Nós precisamos todos ser batatas, para que tenhamos essa unidade que a gente queira ter, para que a gente vire um bom purê de batatas. A nossa comunhão com Deus deve vir antes da comunhão com a igreja. Transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sua conexão com Deus, ela tem que vir antes da sua conexão com a igreja, para que a sua conexão com a minha, a do seu Antônio, da Keila, da Celina, da Cristiane, da Irene, todo mundo tem que estar com a mesma mente em Cristo Jesus, sem máscara, sem imperfeição, amolecidos pelo Espírito Santo, para que possamos ser unidade. É assim que nós conseguiremos andar, é assim que nós conseguiremos ser igreja em unidade. O que você está fazendo, irmão, para ter a mesma mente de Cristo? Quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos e colocar essas perguntas dentro do seu coração. O que você está fazendo efetivamente para ter a mesma mente de Cristo? Preste atenção, eu estou falando no seu corpo. O seu corpo é um sacrifício vivo, perfeito, santo, agradável a Deus? O que o irmão está fazendo para ter a mesma mente de Cristo? A segunda pergunta, o que o irmão e a irmã estão fazendo para ter a mesma mente dos remidos aqui na igreja? Será que nós vamos continuar deixando nossas opiniões nos separar, nossas imperfeições nos separar, deixarmos de sermos unidade, porque pensamos de um modo diferente uns dos outros, sem relativizar, sem subjetivar a verdade? Não precisamos subjetivar a verdade é Cristo, a verdade é Deus. Mas não podemos deixar de ser unidade por isso. O que você está fazendo para ter a unidade na igreja? Você não se conforma com esse século? Você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável? Não podemos ter unidade uns com os outros se não tivermos unidade com Deus. Eu queria convidar o pastor Celso aqui no púlpito para nos conduzir em oração nesse término da mensagem, pedindo ao nosso Senhor que nos dê a mente de Cristo, a mente de Deus, para que possamos reconhecer no corpo uns com os outros e termos unidade perante a igreja. Oremos, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos
porque Tu permitiste, Senhor, que desde as primeiras horas deste dia a gente tenha tido a oportunidade de levantar, de fazer os nossos afazeres diários, cotidianos, ó Pai. E também, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, aprendendo mais de Ti, ouvindo a Tua palavra, cantando louvores a Ti. Ó Deus, que privilégio singular este. Senhor, agora te peço especialmente para que a nossa mente se abra de forma tal que nós possamos conviver, que nós possamos administrar aquilo que Tu nos dá de uma forma coerente, de uma forma aberta, de uma forma unida, Senhor, unificada em Ti, ó Pai. Uma mente aberta, uma mente livre das coisas do mundo. Ó Deus, que possamos juntos estarmos na Tua casa, zelando pela Tua obra, Pai. Abre o nosso coração, que os resquícios, que qualquer coisa que venha impedir a unidade da Tua casa, a unidade de cada irmão, os propósitos aqui estabelecidos e autenticados por Ti, ó Pai, que possam, Senhor, ter o Teu aval. Ó Deus, abre a nossa mente para amarmos uns aos outros, para que amemos também, Senhor, aqueles que necessitam. Ó Pai, quanta gente neste mundo precisa de um abraço, precisa de uma mão estendida, precisas, ó Deus, que nós abramos nossos corações para que eles se aproximem de Ti. Ó Deus, nos dá esse discernimento. Faça, ó Pai, com que juntos, fortemente, a gente possa cumprir o Teu ID e possa ser a igreja e possa ser a Tua agência que Tu desejas de cada um de nós. Te peço, Senhor, ponha isso no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.